Vamos iniciar o nosso estudo hoje, o capítulo 10 da carta aos Hebreus. Como a gente vem falando nas nossas assembleias passadas, o apóstolo Paulo, ele aqui nos apresenta uma visão bastante diferenciada a respeito das relações entre a velha e a nova aliança. E as instruções que nós encontramos aqui no capítulo 10, e por quase toda essa carta, elas pretendem nos convencer de que aquele pacto antigo, que foi feito primeiramente com os hebreus, ele era insuficiente para que a alma fosse definitivamente libertada das suas inclinações para o pecado. Não cabe aqui, pelas instruções que nós observamos, não cabe nenhum tipo de conjuntura onde a pessoa segue pecando e Cristo perdoando. Hoje, no meio evangélico cristão, existe ainda esta concepção que todos nós somos pecadores e podemos contar com Jesus aí por perto da nossa morte para que Ele perdoe todos esses pecados cometidos. E esse conceito é falso, ele não tem nada a ver com as Escrituras Sagradas. E todos os pastores e homens de Deus e pregadores que são da verdade, precisam deixar claro que o Senhor, ele não está em concordância com a vida de pecados. Uma vez tendo nós sido salvos por Jesus, se é que fomos salvos por Jesus, nós precisamos ter uma vida nova e uma consciência pura. É isso que pretende a nova aliança. Senão nós ainda permanecemos, apesar de Cristo, nas coisas do passado. O Senhor quer que a gente se liberte. Vamos assim ensinar a quem nós pudermos que as pessoas se livrem definitivamente da repetição do pecado, né? Daquela comemoração, conforme diz aqui o apóstolo, em relação às coisas erradas que nós fizemos e fazemos. Alguns ainda fazem essas coisas, apesar de terem conhecido a Cristo. O capítulo 10, ele traz como título Sacrifícios Insuficientes. Ele inicia dizendo assim: porque tendo a lei a sombra dos bens futuros e não a imagem exata das coisas, nunca pelos mesmos sacrifícios que continuamente se oferecem cada ano, pode aperfeiçoar os que a eles se chegam. Doutra maneira, teriam deixado de se oferecer, porque, purificados uma vez os ministrantes, nunca mais teriam consciência do pecado. Nesses sacrifícios, porém, cada ano se faz comemoração dos pecados, porque é impossível que o sangue dos touros e dos bodes tire os pecados. A introdução aqui é muito clara, ela fala, olha, a velha aliança, o velho pacto e todas as coisas que se faziam lá no templo eram, na verdade, sombras das coisas que ainda estavam por vir. Ou seja, a velha aliança era apenas uma pálida imagem da aliança que seria estabelecido no futuro por meio de Jesus Cristo. Talvez pareça desinteressante e nós falarmos aqui sobre esse tema, mas consideremos que as igrejas evangélicas cristãs, elas ainda nos nossos dias, elas seguem fazendo sacrifícios.
pedindo ofertas, dízimos, promovendo batismos, jejuns e todas estas práticas que fazem parte de um pacto que já foi abolido por Cristo. Isso significa que, em outro tempo, isso teve a sua utilidade, mas essas práticas e costumes já deveriam ter sido substituídos por aquilo que Deus espera de nós, uma consciência pura, tranquila, livre e que anda nos caminhos de Jesus. Este é o desejo. Infelizmente, as igrejas ainda permanecem nesta situação de atraso espiritual. É por isso que nós afirmamos aqui que a doutrina ensinada na Escritura não é uma doutrina de igreja, mas é uma doutrina que foi escrita para o povo de Deus. E o povo de Deus, ele está acima das igrejas. Nós temos pessoas, irmãos e irmãs, que estão dentro das igrejas, mas que não têm identidade com elas. Porque acha, e com toda razão, algumas coisas absurdas são feitas ali pelos pastores e por aqueles que são responsáveis por essas instituições. Evidentemente que o Senhor, Ele deseja falar para nós da sua palavra e esclarecer a cada um de nós acerca da verdade. Isso é um papel que o Espírito Santo faz e não os pastores. Porque o Salmo diz que nós temos o Espírito Santo como nosso professor. Ele deseja que nós aprendamos as verdades eternas. Infelizmente, os pastores ainda estão mantendo os mesmos conceitos que se mantinha antes de Cristo ter vindo ao mundo para nos libertar. Aí no comecinho do capítulo 10 de Hebreus, a gente vê que a palavra deixa clara que a lei era, na verdade, a sombra dos bens futuros, que se resume na graça e misericórdia de Deus. Diz que, de outra maneira, já teriam deixado de oferecer essas ofertas e dízimos e todos esses costumes e práticas, se as consciências já tivessem sido libertadas do pecado. Se essas ofertas, mesmo o sangue dos touros e dos bodes, que eram sacrificados no antigo pacto, se essas ofertas fossem mesmo suficientes, as pessoas não tinham necessidade de ofertar de novo, o que seria um desastre aí para essas igrejas que vivem de dízimos, né? Elas vivem de arrecadação de dinheiro. A maioria dessas igrejas, chamadas erroneamente de evangélicas, elas são, na verdade, instituições montadas para arrecadar fundos, utilizando aí da escritura antiga para que esses grupos possam atingir os fins que eles desejam. Mas nós não temos nada com isso, porque Deus haverá de julgar o seu povo e aqueles que são estranhos ao seu povo. Então, que fique claro para nós aqui, irmãos, a inutilidade de práticas como o pagamento de dízimos, as ofertas que são feitas com o desejo de pagar pecados, as promessas que as pessoas fazem, as ofertas, os jejuns que a gente vê aí acontecendo ainda nos nossos dias, essas orações que se fazem em montes, todas essas práticas de natureza exterior, elas são inúteis, segundo o ponto de vista do Novo Testamento. Pode ser até que encontre algum fundamento lá na palavra do Velho Testamento, nas práticas do sacerdócio levítico, mas de maneira alguma ela encontra fundamento no sacerdócio de Cristo, que nunca recebeu dízimos, nem mesmo os seus apóstolos. Ao contrário, ele dizia que era mais glorioso e prazeroso a gente dar do que receber. Isso deveria entrar no coração desses homens que vivem recebendo das pessoas em vez de dar. Seguindo aqui a nossa leitura, os irmãos das outras cidades nos acompanhem, por favor, aí no versículo 5, o autor faz algumas referências ao Salmo de número 40, falando do sacrifício
e oferta que Cristo fez definitivamente para a nossa salvação. Por isso, entrando no mundo, diz: sacrifício e oferta não quiseste, mas corpo me preparaste. Holocaustos e oblações pelo pecado não te agradaram. Então disse: eis, aqui venho. No princípio do livro está escrito de mim, para fazer, ó Deus, a tua vontade. Como acima diz: sacrifício e oferta, e holocaustos e oblações pelo pecado não quisestes, nem te agradaram, os quais se oferecem segundo a lei. Então disse: eis, aqui venho para fazer, ó Deus, a tua vontade. Tira o primeiro para estabelecer o segundo, na qual vontade temos sido santificados pela oblação, pela oferta do corpo de Jesus Cristo, feita apenas uma vez. Tá bem? Então, irmãos, a palavra diz que o Espírito de Deus, ele estava insatisfeito com as ofertas e holocaustos e sacrifícios que eram feitos antes de Jesus. Por isso, ele preparou a Jesus. Preparou o seu corpo para que fosse ele transformado numa oferta derradeira e definitiva, para que os nossos pecados pudessem ser pagos de maneira definitiva, uma vez só, né, para sempre. E precisamos entender bem esse mecanismo dessa salvação. Algumas pessoas pensam que basta dizer com os lábios: eu creio em Jesus. Mas se o coração não estiver crendo de verdade, não adianta nada a gente falar somente com os lábios que nós cremos. Não basta somente crer. É preciso compreender por que cremos. Daí a necessidade do povo de Deus estudar a Escritura e conhecer os seus mecanismos, para que a sua fé seja firme e nada possa abalar esta fé. As tempestades, os rios, os ventos, que naturalmente abatem sobre a nossa vida aqui na terra. A gente vê aqui no versículo 9, aí no finalzinho do versículo 9, que pela vontade de Deus, o primeiro pacto seria tirado para que o novo fosse estabelecido. Isso é vontade do Deus Altíssimo. Infelizmente, os judeus tradicionais, eles não aceitam essa nova aliança e continuam ainda se orientando lá pelos escritos antigos, que também não deixam de ter o seu valor. Mas quando o judeu não aceita o Senhor, ele fica destituído dessa graça e misericórdia que Deus enviou por meio do seu Filho Jesus. Convém, pois, aos judeus e a todos que aceitem Jesus como o único e definitivo caminho para a liberdade em relação à escravidão do pecado. Vemos também aí no versículo 10, que ainda sob a vontade de Deus, nós temos sido santificados por Cristo. Isso significa que existe uma vontade que opera de cima para baixo. Não basta apenas eu afirmar: eu quero ser salvo. Não basta apenas eu desejar ser santificado. É preciso que Deus queira nos santificar. Poderia se perguntar: mas Deus não quer santificar a todos? Evidentemente, mas as coisas, elas não acontecem num estalar de dedos, de uma hora para outra. É necessário que a alma passe por muitas experiências para que ela desgaste a sua vaidade e possa se aproximar da sua natureza divina. Então, o Senhor, na medida em que ela atinge a sua condição de amadurecimento e de desprendimento, o Senhor
faz com que ela possa ser submetida a esse processo chamado de santificação, onde a consciência deixa de estar dominada pelo pecado e passa a ser dominada pelo pensamento de Deus. Então é pela vontade do Senhor que temos sido santificados pela oblação, pela oferta do corpo de Jesus, que foi feita somente uma vez. Eu tenho explicado aqui para os irmãos, é bom a gente sempre falar porque os vídeos são vistos, às vezes de forma aleatória, pelas pessoas. É sempre bom a gente deixar claro que aquelas ofertas que eram feitas em sacrifício, animais que eram mortos, que a morte tragava aquelas ofertas e elas não conseguiam sobreviver ao sacrifício. E Jesus, ao contrário dessas ofertas que morreram, ele viveu e venceu a morte e os infernos. Pela vontade de Deus, que assim o quis. E sendo dessa maneira, aquela oferta, aquele sacrifício, ele permanece vivo à nossa disposição. Uma vez que o dono lá do pecado vem nos cobrar a dívida, nós apresentamos para ele a oferta que está viva. E se ela está viva, ele não tem poder sobre nós. É assim que, tendo aceitado Jesus de coração como nosso Senhor e Salvador, nós ficamos livres do domínio do diabo, embora ele nos ataque vez por outra. Seguindo com a leitura, agora no versículo 11, assim todo sacerdote aparece cada dia ministrando e oferecendo muitas vezes os mesmos sacrifícios que nunca podem tirar os pecados. Mas este, havendo oferecido para sempre um único sacrifício pelos pecados, está sentado à direita de Deus. Então ele fala que os sacerdotes da ordem levítica, eles faziam os seus sacrifícios e ofertas pelo pecado do povo, mas como essas ofertas eram consumidas pela morte, eles tinham que continuar fazendo essas ofertas todos os dias. E Jesus fez de si mesmo a oferta definitiva e derradeira e está assentado à direita de Deus, esperando, depois da ressurreição do Senhor. Com ela começou a última fase, o último período em que a terra vai ser submetida à operação do erro, segundo diz o apóstolo Paulo, em que as pessoas vão ter toda a liberdade para escolher os seus caminhos. E acontecendo aí a separação daquilo que é bom, daquilo que precisa ser levado embora. É a separação do joio e do trigo, conforme as parábolas da Escritura Sagrada nos ensinam. E a palavra diz que no versículo 12, o Senhor está sentado à direita de Deus, esperando até que os inimigos do bem, que são os inimigos do Senhor, sejam postos por escabelo de seus pés, sejam postos embaixo dos pés do Senhor. Amém? Desde quando Cristo veio ao mundo e ascendeu aos céus, iniciou este processo, aonde o bem está sendo separado do mal. A liberdade foi dada a todas as pessoas para fazerem e pensarem aquilo que elas quisessem, sendo, no entanto, cada um responsável pelos seus pensamentos e pelos seus atos perante Deus. É assim que o Senhor separa as almas que estão amadurecidas daquelas que não podem mais permanecer na terra que será restaurada. Isso é separação de joio e trigo. Tá bem? Vai ficar aqui só o que tiver valor. Todo esse povo aí que vive em pecado, esse pessoal que está usando da sua liberdade para fazer coisas abomináveis, Deus está vendo direitinho lá em cima o que está sendo feito. E é evidente que há responsabilidade. E na hora da separação, esses serão arrastados, com toda certeza.
versículos 12 e 13, testifica que Jesus foi levado aos céus para estar à direita do Pai, até que os seus inimigos sejam colocados sob os seus pés. Seguindo com a leitura no versículo 14, vamos lá. Com uma só oblação, aperfeiçoou para sempre os que são santificados. E também o Espírito Santo nolo testifica, porque depois de haver dito, esta é a aliança que farei com eles depois daqueles dias, diz o Senhor. Eu porei as minhas leis em seus corações e as escreverei em seus entendimentos. Acrescenta, e jamais me lembrarei dos seus pecados e das suas iniquidades. Ora, onde há remissão dos pecados, não há mais necessidade de oferta por causa deles. Tá bem? Ficou entendido aí? Se houve mesmo remissão, não há necessidade de ofertar. Isso é grave porque se nós nos convertemos a Jesus, como é que vamos viver no pecado? Tem pessoa que fala que é convertida, mas está lá na vida torta, no adultério, na mentira, vivendo na vaidade, na inveja, na desonra dos pais, desonrando a igreja, desonrando os compromissos com Deus. Será que isso não tem uma consequência? Não basta dizer que nós somos crentes, que aceitamos Jesus como nosso Salvador, que nós somos o povo de Deus. É preciso saber se nós não estamos vivendo em pecado. Estamos tendo a devida humildade para aprender a palavra de Deus na igreja? Ou será que já não estamos formulando nossas próprias teorias a respeito da fé? Temos condições mesmo de saber além daquilo que o Espírito Santo ensina? O Espírito de Deus, ele disse que basta ao aluno ser como seu mestre, dizendo para a gente ter cuidado com a vaidade do saber. Examinemos a nós, olhemos com coragem para dentro de nós, para saber o que é que estamos fazendo da nossa vida com Cristo. Porque se estamos com Jesus, não podemos viver em pecado mais, irmãos. Há um conflito entre essas coisas. Essa santificação que o Espírito fala aqui, a gente tem aqui afirmado que a palavra santo, ela significa separado. Quer dizer, os santos são pessoas que foram separadas para Deus para um determinado propósito. Nas igrejas cristãs e evangélicas, os crentes deveriam ser os santos. Não é que entre eles escolheram alguns para ser santos, como acontece na igreja católica. E até o Papa diz ter ele autoridade para canonizar e tornar santo uma pessoa que é mortal como nós e pecadora como nós. Essa ideia na Escritura não existe. Pode ser até que a igreja, lá nos seus fundamentos e conceitos, assim entendeu. Amém, aleluia. Mas isso não tem nada a ver com a Escritura Sagrada. Não tem nada a ver com os ensinamentos que nós encontramos aqui, que foi dado pelos apóstolos, para que o povo de Deus conhecesse a verdade. Se nós somos o povo de Deus, nós precisamos conhecer essa verdade. E saber que nós fomos separados, não importa de que igreja que você seja. A igreja vai ser diluída. No mundo novo, na nova humanidade, na nova Jerusalém, não vai ter igreja. Não adianta você querer defender aquela bandeira ou essa como certa. Nós precisamos alcançar o pensamento universal de Deus, que nos é dado pela Escritura Sagrada. Não fala que existe essa ou aquela instituição que é certa. Ao contrário, Apocalipse, as 7 cartas do Apocalipse, que repreende as igrejas, mostra que o Espírito de Deus não está contente com as igrejas, exceto uma pequena igreja a que ele se refere. Talvez as pequenas igrejas idôneas que tem no mundo, cujos pastores procuram anunciar o Evangelho em vez de viver do Evangelho.
Somos santos porque fomos separados para um propósito que Deus ainda está desenvolvendo. Um propósito, Ele separou a gente porque quer constituir sobre nós responsabilidades na casa dEle. Em que casa? Na casa celestial, na casa terrena. Tudo é uma coisa só, irmãos. A alma não nasceu no ventre da mãe, ela já existia há muito tempo. A alma, ela transita através da história da humanidade. E nós estamos sendo elaborados e preparados para Deus há muito tempo. Se a gente não compreender estas coisas, nós vamos ficar sem entendimento claro sobre a verdade de Deus que é eterna. Vamos transformar a verdade de Deus em coisa humana e passageira, destituída de sentido lógico e racional. Ainda ontem eu ouvi um pastor de uma dessas igrejas televisivas, é um doutor, professor, etc. Estava lá tentando convencer o povo que o mundo foi criado em 7 dias, desse de 24 horas. Para ele não há simbolismo na Escritura. Então, se não há simbolismo, nós vamos ter que arrancar o nosso braço, os nossos olhos, porque Jesus disse para fazê-lo, se eles fossem motivo de pecado. É claro que existe simbolismo na Escritura. E o sujeito está lá, é um doutor, formado, etc. Está lá ensinando multidões uma doutrina que não é verdadeira. Para quê? Apenas para manter o status da igreja que ele faz parte. Porque assim os teólogos convencionaram, desde o começo da teologia cristã. E ficou a igreja separada da ciência. Para ele é um absurdo os teólogos quererem juntar as coisas. Absurdo da cabeça dele. Mas é evidente que existe um sentido lógico. Vamos dizer o quê? Que a ciência é mentirosa? Que a ciência ela é uma obra do diabo? Como afirmam alguns pastores? Ora, irmãos, qual homem inteligente, de razoável inteligência, vai acreditar numa fantasia dessa? Então nós precisamos entender que somos separados para Deus, para o processo de santificação. Se somos santos, e essa palavra quer dizer ser separados, a palavra santificação quer dizer nós estamos sendo preparados para alguma coisa, além do entendimento do homem comum. Para nós darmos conta, como dispenseiros da casa do Senhor, das obras que o Senhor haverá de colocar nas nossas mãos. Não só nas nossas, mas dos outros que estão espalhados no mundo. O povo de Deus está presente em todos os lugares de crenças. E esse povo está sendo chamado, está sendo agora despertado por Deus, tendo em vista a aproximação dos dias terríveis do fim. O capítulo 31 de Jeremias é uma coisa maravilhosa. Seria bom até a gente examinar, mas não dá tempo de a gente fazer isso agora. Ele fala daqueles dias terríveis, em que o Senhor ajuntará o seu povo, que foi espalhado em muitos períodos do mundo, pela humanidade afora, e esparramaram as ovelhas em muitos países, são essas as ovelhas perdidas. E depois daqueles dias, em que o Senhor haverá de ajuntar o seu povo, a palavra diz aí no versículo 16, que Ele fará uma aliança com o povo dele. Isso aqui parece esquisito, né? O cristão, o evangélico, o teólogo, ele vai lá na Escritura, pega qualquer passagem aqui e desenvolve uma teoria. Mas não quer dizer que a palavra foi dirigida para ele. Essa palavra não foi dirigida para o cristão. Essa palavra não foi dirigida para o evangélico. Essa palavra aqui foi dirigida para o povo de Deus. Deus diz que fará uma aliança com o povo dele. Não está falando que fará uma aliança com o povo estranho. É com a casa de Judá e Israel. É o povo dele. O que ele diz aqui na aliança? Que vai colocar a lei dele nos corações das pessoas. Desses que fazem parte do povo escolhido. Todos os cristãos são escolhidos? Não. Assim como Paulo dizia que nem todos são judeus. Por quê? Porque tem aquele que é cristão só de aparência. Ele não tem laço com Deus no coração. Ele não tem laço com o evangelho no coração. Ele não respeita o novo pacto. Ele está na igreja, mas só está enfeitando a igreja, irmãos. Não são crentes verdadeiros, não são cristãos verdadeiros, não são evangélicos verdadeiros, não são judeus verdadeiros, porque todos os que são verdadeiros, desses que eu falei para vocês, constituem o povo de Deus.
sem uma bandeira. Não precisa, o povo de Deus não precisa ter uma bandeira lá, eu sou judeu, não tem necessidade disso. Sou evangélico, sou cristão, não tem necessidade. O povo de Deus simplesmente é o povo escolhido. Essas leis serão escritas nos nossos corações. Eu vou escrever estas leis no entendimento de vocês. Olha o que está aí no versículo 16. É importante a gente prestar bem atenção nisso. Olha só. O Senhor diz assim: esta é a aliança que farei com eles. Depois daqueles dias, diz o Senhor, eu porei as minhas leis em seus corações e as escreverei no seu entendimento. Deus vai pôr no seu coração, não é você que quer. Prestou atenção? Deus vai escrever ela no teu entendimento. Ele vai dar para você o entendimento, não é que você quer entender. Pastor, o senhor está dizendo então que isso não é para todo mundo? Estou dizendo que esta palavra não é para todo mundo. Pelo menos de uma forma generalizada, não. Um dia todos serão salvos, um dia todos encontrarão a verdade, mas no presente tempo, esta palavra não é dirigida a todos, essa palavra é dirigida ao povo de Deus, porque Deus quer colocar ela no coração de alguns, no entendimento de alguns que Ele chamou o povo escolhido. Amém? Ele é dono de todos os rebanhos que tem na terra. O que são os rebanhos? São as nações, são os povos. Ele é dono desse mundo todo. Mas ele escolheu no meio dessas nações o povo dele, as ovelhas que ele deseja chamar de povo dele. Agora, por que ele fez isso? Se você quiser saber, pergunta para ele, quando você chegar do outro lado. Uma vez que ele é dono das ovelhas, você vai lá tirar satisfação com o dono do rebanho. É Deus que vai escrever esta lei nos nossos corações, porque Ele quer. E eu não sou escolhido, o que eu faço? Bom, não sei, segue aí junto, porque a porta também está aberta para os gentios. O que são gentios? São almas novas, são almas que não conhecem a profundidade da Escritura, são almas que têm medo de conhecer os mistérios de Deus, são almas que não podem entrar lá no Santo dos Santos, que elas desmaiam de medo, que não acreditam na vida após a morte, que não acreditam que a alma transita através da história, que têm medo da verdade oculta. Essas são as almas dos gentios. Então, se você se sente uma pessoa excluída, que você não foi escolhida porque está destituído desta lei escrita aí dentro do teu coração e desse entendimento, segue do mesmo jeito com a igreja, porque você é uma alma gentílica. E a porta está aberta aos gentios. Vamos juntos. O que o Senhor vai fazer de você, não sei, você é a ovelha dele, é Ele que vai fazer. Quem sabe aí no momento de misericórdia, Ele escreve no teu coração estas leis e no seu entendimento, porque é Ele que faz, não somos nós que queremos. Entenderam isso? Isso é importante, porque não basta querer. Eu quero ser de Deus. Bom, você precisa saber se Ele te quer. Essa é a questão grave. Tem que saber se você é um desses que Ele escolheu. Então, irmãos, Jeremias 31, anota aí, quem puder em casa dar uma olhadinha, lê o capítulo todo. Ali ele fala do povo dele que foi espalhado no mundo e que ele vai juntar esse povo de novo. E depois desses dias do ajuntamento, ele vai escrever estas leis lá no nosso coração para que ela nunca mais saia de lá. E ele diz uma coisa aqui que para mim eu acho fundamental. Não sei se é para vocês. Jamais me lembrarei dos seus pecados e das suas iniquidades. Então é um tempo em que ele vai se esquecer de todo o mal que nós fizemos. Não vai ter mais consequência as coisas que fizemos quando a gente vivia na ignorância. Entenderam direitinho isso? Para mim, o dia que ele esquecer dos meus pecados vai ser bom demais. Eu não sei os pecados dos irmãos, não é? Para mim vai ser bom demais quando ele esquecer. E encerra aí no versículo 18, dizendo, olha, onde há remissão dos pecados, se foi mesmo perdoado, se foram mesmo perdoados os pecados, não há mais necessidade de fazer oferta. Isso significa, não é preciso pagar dízimo, não é preciso fazer oferta, não é preciso fazer jejum, não é preciso batizar, não é preciso fazer promessa, não precisa em santuário nenhum, não precisa de coisa nenhuma se você tem Cristo no seu coração.
Pastor, bom, vamos fechar a igreja porque não vai ter dinheiro. Olha, se você tem Cristo no seu coração, você vai continuar participando das despesas da igreja, fazendo a sua doação para a igreja. Se é chamar de oferta, se quiserem chamar de oferta, chame. Mas nunca a oferta deve ser feita pensando em conquistar a simpatia de Deus para aliviar o peso dos nossos pecados. Não faça isso, porque esse tipo de oferta não tem valor. Tá bem? Ninguém é obrigado a nada. Tudo é a consciência precisa ser livre. Se você é convertido de verdade, você vai querer repartir as suas coisas com as outras pessoas, e não tirar aquilo que as pessoas têm para você. Então fica marcado aí no nosso coração, irmãos, que nós somos aquelas ovelhas a que o Senhor chamou para a santificação. Se isso for verdade, nós seremos transformados independente de qualquer obstáculo que venha se colocar diante da nossa caminhada. Se isso é verdade, se nós somos mesmo aquelas ovelhas separadas para um determinado fim. E o Senhor, Ele vai escrever a sua lei, conforme diz aqui a sua palavra, nos nossos corações, e vai nos dar um entendimento todo completo acerca dos seus mistérios. Nosso coração precisa estar dilatado para receber essa boa nova, essas novidades, sem temor, porque o povo de Deus precisa de ser ousado. Nós não temos compromisso com nenhuma igreja, não temos compromisso com nenhuma teologia, com nenhuma autoridade religiosa. O nosso compromisso é com Deus e com as Escrituras Sagradas e o Espírito Santo, que nos ensina o caminho a ser percorrido. Que Jesus possa ser a luz desse caminho para nós e para todo o povo dele espalhado pelo mundo. Que sejamos abençoados. Em nome do Senhor Jesus. Amém.